Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Estou aqui para rezar o terceiro dia, da meia hora de leitura bíblica, que era da indulgência. E hoje, como eu comunguei, eu já fiz a confissão, eu rezei pelo Papa. E aí, com essa aplicação de leitura meia hora bíblica, pode-se receber uma indulgência plenária. Mas eu até queria ler aqui uma parte, até explicando, a indulgência parcial ou plenária, conforme liberta em parte ou todo. Parcial é parte, plenária é tudo. A pena temporal devida pelos pecados. Qualquer fiel pode lucrar indulgência parcial plenária para si mesmo ou aplicá-las aos defuntos como sufrágio, pelas almas que estão no purgatório. Então, a indulgência plenária não pode aplicar a outra pessoa viva, a outra pessoa que ela tem que rezar por si ou pela alma do purgatório. E quem tem autoridade de distribuir as indulgências é a Santa Igreja, que é o corpo místico de Jesus. Jesus Cristo é a cabeça da Igreja, o magistério é o corpo e nós, fiéis, somos os membros. Nós somos igreja sim, mas nós somos membros, nós fazemos parte da Igreja. Nós não temos autoridade de falar coisas que Cristo fará ou não. Nós somos membros, nós participamos, por isso que nós somos também Igreja. Mas a Igreja, os apóstolos que Jesus deixou, eles são o corpo, corpo místico de Jesus. O magistério que tem autoridade, como Jesus disse a Pedro, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. E isso é a indulgência também. A indulgência é uma riqueza dessa que é dada a chave, que Pedro tem, de quando o Papa ele proclama, Deus derrama essa graça. Quando o Papa fecha, alguma coisa também é fechada no céu. E isso foi o próprio Jesus que nos ensinou. Além da autoridade suprema da Igreja, só podem conceder indulgências àqueles a quem esse poder é reconhecido, pelo direito ou concedido pelo Romano Pontifício, que é o sucessor de Pedro, da qual o próprio Espírito Santo conduz. Nenhuma autoridade inferior ao Romano Pontifício pode conferir a outros o poder de conceder indulgências, a não ser que isso lhe tenha sido expressamente concedido pela Santa Sé Apostólica, numa jurisdição do próprio Papa. Então, já explicando essa parte, essa curiosidade, não é curiosidade, mas é um conhecimento do que é indulgência, vamos agora fazer a meia hora de leitura bíblica. Eu só vou fazer aqui uma oração que também tem indulgência, é oração de preparação para reuniões, de oração. Tem várias orações aqui, que dá para fazer também. Deixa eu só ver aqui. Memória da morte, oração mental, comunhão espiritual. Vamos ver se é essa aqui. Vou rezar essa oração que eu comunguei agora há pouco. Na hora eu não rezei, Tão sublime. Ah, mas isso aqui, acho que... Deixa eu ver aqui. Ah, essa aqui é na adoração. Oração na adoração, que também tem indulgência, ato de reparação. Eu perdi a oração. Mas vamos lá. Os defuntos, não. Deixa eu achar aqui até para eu aprender onde que tá. Acho que eu achei. Achei. Amém. É a oração que o Padre Paulo Ricardo faz. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora aqui fazendo a continuidade da primeira carta de São João. Deixa eu ver a hora aqui. 45. Daqui meia hora a gente faz pelo menos meia hora de meditação bíblica. Primeira carta de São João, primeira epístola, de São João. Vamos fazer a meditação. Que eu me lembre,
Eu acho que estava indo para o capítulo 4, né? Que o último foi assim, ó. Já estou iniciando aqui. 45, 55, 6 e 15. Terceira, então já vou ler aqui no capítulo 4. A terceira condição para preservar-se dos anticristos e do mundo. Eu lembro que eu li essa parte, mas eu vou ler de novo. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos. Estou falando mais baixo, que eu estou com um pouco de garganta seco. Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. O que João diz aqui, né, que tem pessoas que falam em nome do Espírito Santo e tem pessoas que falam em nome do espírito maligno. Então, como você vai discernir? Você examina se o que a pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus. Porque o inimigo, né, de Deus, né, o Satanás, ele fala meias verdades. Né? Ele até cita as escrituras, como ele citou lá com Jesus no deserto, o Salmo. Só que ele cita para confundir. Né? E aí Jesus respondeu, né? Adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás, né? Quando ele citou o Salmo, né? Pula-te daqui porque está escrito assim lá na Bíblia, né? Que você não machucará seus pés, que Deus enviará seus anjos e você não tropeçará em pedra alguma. Aí Deus falou, essa palavra está certa sim, só que o que você, né, Satanás, está pedindo para eu fazer é tentar a Deus. E na palavra está escrito, não tentarás a Deus. Então, quando a gente conhece a Bíblia inteira, toda, a gente não é enganado quando cita pequenos versículos, né? Que citam pequenos versículos para nos confundir, né? Então justifica que a Bíblia é um versículo para que a gente faça alguma coisa ruim, né? Se você pegar um versículo da Bíblia, lá nos Salmos, tem falando assim, Deus não existe. Eu falo, meu Deus, na Bíblia está escrito que Deus não existe. Vírgula, assim diz o ímpio. Entendeu? Então a gente não pode viver de versículos. A Bíblia é um livro completo. Então, se a gente pegar um trecho de um lado e um trecho do outro, e vai falar, esse trecho contradisse o outro. Negativo. Né? Não. Você que não entendeu o que estava dizendo nesse e no outro, por isso está falando que está contradizendo. Igual essa tentação do demônio, né? Lança-te daqui, Jesus, porque está escrito que nenhuma pedra te ferirá, que os seus anjos vão te proteger, então lança-te. Aí Jesus falou, não, é verdade, os anjos me protegem sim, mas também está escrito, não tentarás a seu Deus. Se eu me jogar para os anjos me proteger, é tentação. É tentar a Deus, né? Querer que Deus faça um milagre e obrigar a Deus. E isso não é bom, né? Então, se você conhece a Bíblia inteira, você não é enganado. Se você não conhece a palavra de Deus, você é enganado, fácil, né? Qualquer pessoa vem, fala para você um versículo e você abandona a igreja de Cristo. Porque você não conhece a palavra inteira, né? Então, examinai essas pessoas, né, os espíritos para ver se são de Deus mesmo. Se for de Deus, nossa, é verdade. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. E nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Então ele fala aqui, ó, como vocês vão conhecer que essas pessoas estão falando em nome de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne ou se encarnou é Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, né? Então aquele que confessa que Jesus se encarnou, que é Deus, vem de Deus. Aquele que vem falar as coisas de Deus, né? É como se fosse um profeta, mas ele fala que Jesus não é Deus, isso é um falso profeta, né? Que é o que São João está dizendo aqui na Escritura. 1 João 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo não é de Deus. É este o espírito do anticristo, aquele que é contra Cristo, anti, né? Tem repulsa a Jesus Cristo. Dele ouviste dizer que ele virá, e agora já está no mundo.
Não está falando que vai vir, né, o João Evangelista, né, falando que vocês ouviram que vai vir um anticristo. Só que ele fala que já tem, já está no mundo. Mas vós, filhinhos, sois de Deus, e vós o venceste. Vocês, filhinhos de Deus, vencestes o anticristo. Entendeu? Olha só. Porque o que está em vós, que é Deus, é maior que aquele que está no mundo. Entendeu? Então, por mais que o anticristo, né, esteja no mundo, né, o anticristo, né, a gente sabe, Satanás esteja, aquele que está em nós, batizados, que é Cristo, é maior. Entendeu? Então, por mais que o demônio possa fazer muita coisa, Cristo é maior, está nas pessoas, né? Está naquele que crê, que pede, que é batizado, que recebe os sacramentos, né? Está em Cristo, que procura viver. Que João vai falar aqui, né? Aquele que me ama é quem segue os meus mandamentos, né? Então, aquele que está vivendo em Deus, as suas obras são conforme. Então, aquele que está lutando para viver a palavra de Deus, está em Cristo, né? Aquele que no vaidade já larga a mão, já perdeu o Espírito de Cristo, né? Mas aquele que mesmo caindo, ele procura se levantar, ele vai se confessar, ele não deixa se abater pelo desânimo, ele luta para viver, ele está lutando para viver, esse sim habita o Espírito de Jesus, né? O Espírito Santo. Por quê? Porque ele quer viver a vontade de Deus. Então ele luta para viver. Então essa luta é sinal de que o Espírito Santo habita nessa pessoa. Se a pessoa não luta, se a pessoa já desistiu, é porque é o anticristo, né? Infelizmente que está. Então tem que pedir força, tem que lutar. E essa luta pelo Senhor, que todos os santos viveram, né? Então não foi fácil, eles tiveram luta, mas eles venceram. Porque quem vence, né, é Cristo, né? Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo. Por isso falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Então o falso profeta, ele prega coisas que fingem ser de Deus e o mundo os escuta por quê? Porque esse falso profeta está pregando coisas do mundo e não levam ao Salvador. Nós, né, quando ele diz lá os apóstolos e aqueles que creem no Cristo ressuscitado, né, que morreu na cruz e ressuscitou, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, né? É igual Jesus falou em outra passagem. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, a gente não conhece muito como é que é pastor de ovelha, mas, né, tem as pessoas que são pastor de ovelhas que sabe quando as ovelhas dela estão acostumadas com o pastor, ele grita o nome delas e elas vêm, elas só obedecem àquela voz. Então, nisso, aqueles que ouvem a palavra de Cristo vão seguir a palavra dele, aonde que estejam, onde quer que estejam. E aqueles que não são de Cristo vão rejeitá-lo onde quer que estejam, né? Então, por isso que falo, nisso reconhecerei o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu até vou ler aqui embaixo, o rodapé, para ter uma explicação melhor. Ó. O tema dos dois espíritos é conhecido no judaísmo. Por exemplo, em Qumran, né? É uma pronúncia, não sei como é que pronuncia, mas bem como dos dois caminhos, né? Deuteronômios 11 e Mateus 7. O homem está colocado entre dois mundos. Ele é de um ou do outro. Enquanto participa de seu espírito, é certa a vitória final dos fiéis, né? Então esse mundo é a decisão, né? É a decisão da verdade ou a decisão do erro. A decisão da vida eterna ou da morte eterna. Esses dois caminhos, né? E fala que esses dois espíritos, o Espírito Santo e o Espírito do erro, né? Que é o Satanás, né? Que fez Adão e Eva pecarem, né? Então eles falaram uma coisa errada e eles aceitaram o erro, né? Caíram no erro. Embora antes Deus já tinha dito a verdade. Como Deus faz com todos nós, né? A gente tem no coração algumas coisas que são boas, a gente sabe que é errado,
mas por um impulso a gente acaba fazendo, né? A gente não luta contra, né? A gente sabe que é errado, mas quer fazer. E às vezes faz, né? Então é ser dominado pelo espírito do erro, né? É bonito ver Santo Agostinho, que ele falou nessa parte de Adão, fala assim que Santo Agostinho que disse que Adão ele só pecou porque na hora que ele estava na dúvida ele não rezou, né? Se Adão tivesse invocado a Deus naquela hora que a Eva tinha oferecido a maçã para ele, né? Ou o fruto do pecado, tanto faz, né? O fruto que for, não muda o efeito, né? O que aconteceu, apesar que é um fruto específico, mas ali não fala, então se Adão tivesse rezado, gritado a Deus, ele não tinha caído no pecado mortal. Se Eva, na hora que a serpente falou com ela, ela olhou, ela tivesse Deus, né, chamado Deus, ela não teria pecado. Então, muitas vezes na nossa decisão, que a gente sabe que uma coisa é errada e a gente quer ir fazer, se a gente gritar Deus, né, pode ser que a gente não faça isso que é errado. A gente sabe que é errado, mas quer fazer, grita a Deus, reza. Que aí Deus vai vir, vai falar e vai mostrar e a gente vai entender. Amém? Então reza mesmo, de verdade. Quem reza vai ter esse testemunho. Quem rezar terá esse testemunho. Eu me vi livre de algo que eu não queria quando eu clamei a Deus e fui ouvido. Agora, amém. Então reze. Na hora da tentação, reze. Fuja da tentação, fuja do erro, né? A nossa consciência já mostra, né, um pouco do que é errado, né? Só se a nossa consciência estiver muito mal formada mesmo que a gente não consegue sair, né? É igual, por exemplo, a pessoa que ela está acostumada a comer comida queimada, né? Por exemplo, feijão queimado. Ela já até acostumou com o gosto que quando ela comer feijão bom, para ela vai achar ruim, porque ela acostumou com o que é errado. Então, a nossa consciência, se ela estiver tão acostumada com o que é mal, nem ela vai poder dizer o que é certo e o que é errado, né? Mas lá no fundo, assim, no íntimo, assim, do nosso coração, que é onde Deus habita em nós, né? Onde Deus fala conosco, né? Onde a gente pode escutar Deus, Deus sempre nos diz, ó, isso não agrada a Deus. Amém? Então vamos lá agora para o capítulo 4, versículo 7. As fontes da caridade e da fé. O título é a fonte da caridade, né? Então, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Então é uma tarefa. Então, né, é uma tarefa para a gente fazer. Amemos uns aos outros. E aí na sua vida, né, na minha vida, eu vou tentar aplicar isso, né? Com os que a gente vive, quando a gente fala, nossa, como é que eu vou amar aquela pessoa? Amemos, pois o amor vem de Deus. Então, para eu amar, o que eu preciso? Receber o amor de Deus. Não tem jeito de amar sem o amor de Deus. Então, para eu amar aquela pessoa que é muito difícil amar, eu preciso antes receber esse amor de Deus. E para outra pessoa também me amar, que é difícil me amar, aquela pessoa tem que ter o amor que vem de Deus. E aí sim ela vai conseguir amar. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus, né? Porque é justamente o que a gente está falando aqui agora. Antes de ler. Para amar o outro precisa receber o amor de Deus. Então quem ama nasce de Deus e conhece a Deus. Porque Deus é amor. Está escrito assim, né? Então, resumindo essa parte aqui, só consegue amar alguém quem é amado por Deus e ama a Deus. Quem ama a Deus e é amado por Deus, a pessoa é tão cheia de amor que ela consegue amar aquele que é difícil amar. Porque o amor que vem para ela vem de Deus e aí ela transborda para o outro. Se a gente não pedir o amor de Deus, a gente não vai conseguir amar o outro. A gente vai ver o defeito do outro vai barrar a gente e falar, não, olha isso aqui, olha o que ele faz, olha o jeito que ele é, olha a ingratidão. Eu não vou amar não, porque eu não ganho nada com isso. Agora não, quando Deus me ama, irmão, mesmo com seu defeito, com a sua dificuldade, eu amo você, porque Deus me ama e ensina a amar. Então, por mais que você faça essas coisas, eu quero te amar com o amor de Deus, para que o amor de Deus mude a sua vida. Né? Mesma coisa a outra pessoa comigo, para que o amor da outra pessoa mude a minha vida. Né?
E aí eu seja transformado pelo amor de Deus que habitou naquela pessoa e chegou até mim. Então é o amor de Deus que transforma todas as coisas, né? O amor de Deus, né? O amor interesseiro, amor que falam, né? Amor sexo, tem nada a ver com isso, né? E misericórdia, né? É sexo sem compromisso. Aonde que isso é amor? Aonde? Se você não tem compromisso com a pessoa, você não conhece, você não tem nenhum sentimento, você não quer viver bem a ela, você quer usar e depois trazer um bem para si, não está nem pensando na outra, né? Quer usar outra. Isso aí não é amor, não devia nem nunca usar essa palavra, né? É mais uma enganação do diabo, né? Que ele diz que fala uma, né, verdade, né? Que é um dom de Deus, uma graça, mas não, isso aqui é amor, né? Não é amor, não. Aí, ó, versículo 9, né? O amor vem de Deus, o amor é dar a vida por outro, o amor é fazer do bem, né? Você usar o outro, né? Sair, às vezes fica engravidado, vai embora cada um para a sua, depois quer matar a criança, né? E falar, não é criança não, mas né, se deixar a vida criança, é vida. Isso é amor? Não é amor, não. Não é amor. Amém? O amor vem de Deus, o amor dá a vida pelo outro, o amor, né, perdoa, o amor entende, o amor ajuda, né? O amor não se compraz com a mentira, né? O amor não concorda com aquilo que é mal, né? Mas o amor entende, o amor procura corrigir, né? Então tudo isso. Isso são princípios do amor verdadeiro, que vem de Deus. Versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus por nós. Então ele vai dizer 2 pontos. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados, né? Então, a gente é amado por Deus, né? Não porque a gente é bonzinho ou porque a gente conquistou o amor. Foi Deus que nos amou, foi Deus que nos enviou Jesus e ele veio como vítima de expiação pelos nossos pecados. Então, quem nos ama, se a gente recebe o amor, é por puro e gratuito amor de Deus, né? Não é conquista nossa, é graça, graça de Deus por nós. Então o amor consiste nisso, que Deus enviou seu Filho ao mundo para que vivamos por Ele, entendeu? Então por isso a gente vive por Ele. E Ele foi vítima de expiação. Mas como Deus nos ama, Ele é o próprio amor, então a gente vive pelo amor que é Deus, né? E não só agradecer que Jesus apagou os nossos pecados, mas Ele nos ama, né? Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar-vos uns aos outros. Então é um exemplo como um pai, né? Um bom pai que ensina boas coisas aos seus filhos, né? O pai que faz uma coisa boa e o filho vê e repete, né? Nossa, eu vou fazer isso aqui que o meu pai fez que é bom. E Deus pede para nós amarmos porque Ele nos ama primeiro, né? Então Ele nos dá o exemplo, né? E é dele que vem o amor para nós. Então é por isso que sem Deus é impossível amar. Essa é a palavra. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, olha, a gente precisa amar para Deus permanecer em nós, porque o amor vem dele, então a gente precisa estar com ele. Para a gente receber o amor dele, a gente precisa rezar. E para rezando, a gente recebe o amor e a gente ama uns aos outros com o amor que vem de Deus. E Deus permanece em nós porque é o amor dele vivendo em nós, né? Nisto reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu seu Espírito. Então o Espírito de Deus habita em quem o Senhor derramou. E o Senhor falou sobre quem é derramado esse Espírito. Sobre aquele que pede e clama a Jesus Cristo como Senhor. Né? Então quem pede, né? De Deus, Deus tudo deu a nós de graça, né? Ninguém é isso, ninguém trabalhou para nascer, né? Ah, eu trabalhei 12 anos, agora, Senhor, me dá a vida. Não, a gente nasceu.
Ele não escolheu a família, não escolheu o nome. Tudo foi escolha de Deus. Tudo foi bênção de Deus, né? E depois que nós nascemos, sim, tudo foi gratuito, né? Deus deu a decisão, deu a liberdade de nós fazermos todas as nossas escolhas, boas ou ruins. Mas a gente não conquistou isso de alguém, né? Porque a gente trabalhou, né? Não, foi totalmente graça de Deus. De Deus nascemos e pela oração o conhecemos, né? Pelas suas chagas fomos curados. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou seu... Nós testemunhamos, né? Testemunha eu vi que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. João viu. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então isso é outra coisa para a gente ver. Quando a gente não tiver mais confessando, falando no nosso coração que Jesus possa não ser o Filho de Deus, Deus não permanece em nós, nem nós em Deus. Né? Porque como foi antes, né? Para Deus habitar em nós, nós precisamos receber o amor, estar na verdade. E quando nós não rejeitamos, quando nós rejeitamos seu Espírito não habita em nós. E aí quem que entra no lugar? O Espírito do Anticristo. E se a gente não se afastar logo, cada vez mais estaremos longe do Senhor, Jesus. Lembrando que não é porque Deus não é poderoso, não. Mas Deus ele é poderoso e ele deu a liberdade de nós escolhermos. Então se a gente quer Deus, a gente recebe, porque Deus está aqui. Mas se a gente não quer Deus, Deus não entra na nossa vida, né? Ele não arromba a porta do nosso coração. E o inimigo é diferente. Onde está aberto, para ele entra. Né? Então, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós reconhecemos o amor de Deus por nós. E nele cremos. Reconhecer o amor de Deus é importante. Tem gente que é muito amado, mas não reconhece que é amado, né? Igual ontem eu estava tendo uma experiência disso, né? Que todo dia minha mãe faz a comida ali para mim e eu, como eu tô com alguns problemas de coluna, muitas vezes eu não consigo ficar muito tempo em pé. Aí eu vou ali para fazer a comida, aí pego uma fisgada que eu tenho que deitar no chão lá para melhorar. Então para mim fica difícil fazer a comida. E aí eu olhando a comida pronta, eu falei, nossa, olha, a minha mãe faz comida para mim todo dia, eu não agradeci, porque eu chego, tá pronto, né? Aí ontem eu fui lá e falei, mãe, obrigado pela comida que você faz todo dia. Aí ela fez a carinha, a cara que ela faz, né? Tipo assim, quando a pessoa recebe um elogio, mas né? E coisa simples, que eu vi o cuidado, né? Reconheci no fazer a comida para me ajudar, que estava ali todo dia, mas eu não agradecia. Então às vezes é muito ingrato, né? Às vezes tem muitas coisas boas na nossa vida e tem uma que não é tão boa e a gente amaldiçoa todo o resto por causa dessa coisa ruim. Então não amaldiçoe, né? Não diga mal do que é bom por causa de uma coisa ruim, né? Agradeça a Deus, né? Mostre que você ama a Deus. Fala, Senhor, essa unha aqui está me incomodando, mas obrigado pela saúde do resto do corpo. E me ajude a curar essa, né? Ter a comida lá todo dia, que seus pais, né, alguém faz para você, e você ainda come e fala, que tá ruim, tá porcaria, né? A pessoa fez para você, entendeu? Te ajudou. Então agradece, né? Não precisa agradecer toda hora, mas de vez em quando agradeça, fala, ó, obrigado porque esse mês inteiro você fez comida, fez o almoço, né? Muito obrigado, porque eu cheguei aqui e já estava pronto para comer. Obrigado, né? Então, quero retribuir com agradecimento. Reconhecer o amor de Deus, Senhor. Muito obrigado pela minha vida, né? Se a minha vida está ruim, não está pior, porque o Senhor está aqui. Sem o Senhor, estaria, né,
pior, né? Tem uma coisa que é pior é viver sem Deus, né? Viver uma ilusão, né? A ilusão de que eu vim do nada, eu nasci do nada, eu não vou para nada, eu não sirvo para nada. Não tem lógica, não tem razão, não tem explicação para você não ser nada, aparecer do nada, ir embora por nada, não viver para nada, a vida não ter sentido de nada, né? Não é assim não, né? Deus ama você, Deus mostra os caminhos, né? E amor não é paparicar nem, né, mimar, é bem diferente, né? Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós. E nele cremos. Deus é amor. Desculpa. Aquele que permanece no amor. Então está falando que tem uns que permanecem, tem alguém que pode sair. Então, aquele que permanece, que fica no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Então lembramos que no começo disso tudo foi amar o próximo como Deus nos ama. É o primeiro mandamento. Nisto consiste a perfeição do amor em nós. 2 pontos. Que temos plena confiança. Temos plena confiança. Temos plena confiança no dia do julgamento. Porque, tal como Ele é, também somos nós neste mundo. Nada há temor no amor, ao contrário. O perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo. E o que teme não chega à perfeição do amor. Quanto a nós, amemo-nos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar. Né? Então essa é uma boa reflexão. Se nós dissermos, não, eu amo a Deus sim, mas eu odeio aquele irmão ali, você é um mentiroso. Você não ama a Deus. Porque o irmão a gente vê e não ama. Né? E a gente vai amar a Deus que não vê? Como que você ama a Deus? Né? Falando, eu amo a Deus? Né? Eu falo você porque eu estou falando a palavra, mas eu falo a mim. Se eu disser, eu, Lucas, Senhor Deus, eu te amo, mas eu odeio aquela pessoa, né? Odiar, tipo, é quase como querer que ela morra, que ela desapareça, que não faz nenhuma falta. E isso é ódio. Né? Se eu disser isso, dependendo da intenção, é quase um pecado mortal. Né? Você desejar a morte, que a pessoa possa morrer, que eu não estou nem aí se ela for para o inferno, que isso é ódio e é um pecado mortal, que é o do não matar. O não matar não é só fisicamente, mas é o desejo que a pessoa, se ela morresse realmente, você não estava nem aí. Isso é uma coisa terrível, porque primeiro a gente mata no coração, para depois querer matar na palavra, na boca, para depois querer fazer um ato pior. Né? Então cuidado com os pecados do coração também. Então, um alerta, né, para todos nós. Se eu digo eu amo a Deus, eu não posso odiar meu irmão. Porque se eu amo a Deus, o amor dele está em mim, e esse amor de Deus vai me ajudar a amar o irmão independente dos defeitos dele, das dificuldades, né? Vai me ajudar, inclusive, a ajudar o irmão nos defeitos dele. Falar, irmão, você, só Deus. Então Deus está aqui, né? Comigo, só Deus. Por isso que Deus manda a outra pessoa para me ajudar a enxergar, né? Olha, você está mentindo, né? Porque você diz que ama a Deus, mas a sua atitude não é de uma pessoa que ama, né? São Francisco que fala, né? Pregar o evangelho, se possível, né? Se for necessário com palavras, né? Então o amor não é o que eu falo, é o que eu vivo, né? É o que eu sou, é o que eu faço. Isso é a verdade do amor, né? Agora eu posso falar e não fazer, posso falar e não sentir, posso falar e não viver.
Isso é a pessoa que é mentirosa, fala, mas não faz. E outras pessoas, pelos seus atos, mostram, né, que amam de verdade, né? Inclusive quem vos faz mal, né? Deixa eu só ver a hora aqui. Aí eu acho que deu a hora certinho. 45, 55, 6 e 5, 6 e 15. Aí já até passou. Meia hora de leitura bíblica. Então já ofereço a Deus essa meia hora de leitura bíblica, né? Com a intenção da indulgência plenária. Como eu sou consagrado a Jesus por Maria, eu ofereço esse pedido de indulgência plenária, peço essa graça, né? Que o Senhor tire todo o afeto de mim ao pecado, para que possa oferecer para a Virgem Maria, cumprindo, né, as obrigações deste dia, receber essa graça da indulgência plenária, né? Que todos os meus pecados temporais, as penas temporais minhas possam ser apagadas, ou uma alma do purgatório ir agora, neste momento, para o céu. Ofereça a Virgem Maria, que a Virgem Maria sabe aplicar a quem mais necessita. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Aí, gente, eu fiz isso porque eu já tinha rezado pelo Papa, eu já recebi a comunhão, e eu acabei de fazer a obra da indulgência, que é meia hora de leitura bíblica. Então, aí só faltou eu aplicar, né? Senhor, tudo isso que eu fiz, né, com o desafeto a todo pecado. Não tenha nenhum desejo, nenhum amor a nenhum pecado. Ofereço ao Senhor para que seja plenária, por favor, né? Se não for plenária, vai ser parcial, mas, por favor, Senhor, seja plenária. Amém. E como... Amém. Amém. Pai, Espírito Santo, amém. Como a leitura já deu mais de meia hora, mas eu estou gostando de contemplar, eu vou ficar mais, entendeu? Né? Não está fazendo só meia hora, é no mínimo meia hora para receber a indulgência. Então agora que eu já recebi, mas eu quero contemplar, porque está falando muito desse amor, e eu quero viver esse amor, né? Então não não estou trocando figurinha, Deus, apaguei, toma, então tchau. Não, eu estou aqui em oração, e eu quero viver esse amor, não ser mais mentiroso, né? Este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. É o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama, que diz que ama, ame seu irmão. Ame a Deus e ame seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Olha, quem crê que Jesus é o Cristo veio de Deus, porque não tem de crer em Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus, né? Se não for de Deus, né? Ó, e todo que ama, aí ó, todo aquele que crê em Jesus Cristo Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e todo que ama, todo o que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Todo o que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Explicação aqui. Quem ama a Deus, ama também os filhos de Deus. Amém? É bom ter esses rodapé que explica melhor pra gente, né? Algumas coisas. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus, : observar os seus mandamentos, porque os 10 mandamentos são amor. Quem vive esses mandamentos é amor. Aqui tá ficando meio a tela ruim, porque a luz está diminuindo ali. O céu está se pondo, aí fica mais lento. Os seus mandamentos, pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Amém! Viu? Os mandamentos de Deus não são pesados, porque o mandamento de Deus é amor.
E quem ama vive por si só o mandamento, por isso que o mandamento não é pesado. Quando o mandamento começar a ficar pesado é porque a gente não está amando. Então a gente tem que pedir para Deus essa graça de amar para conseguir viver. Senhor Jesus, então tudo remete à oração. Por isso que no final fala aqui, esta é a vitória que venceu o mundo. A nossa fé, pela fé em Jesus Cristo, vencemos o mundo, recebemos a salvação, vivemos a salvação, amamos o outro e o próximo, né? A nós, o outro e o próximo, como Jesus nos amou. Amém. Então no próximo dia, né, nós vamos rezar a fonte da fé, e agora é 1 João, capítulo 5 já, 5:5. Né? Quero agradecer a Virgem Maria, né? A Virgem Maria que amou a Deus tanto que Deus a escolheu para ser sua mãe. Imagina o amor da Virgem Maria, né? Para que Deus quisesse que ela gerasse Ele, gerasse Deus, né? Gestasse Deus, Deus que sempre existiu, nascer, vir ao mundo e ser filho verdadeiro dela. Louvemos a Virgem Maria para ela nos ensinar a amar, que ela escutou a Deus 100%. Nenhuma criatura foi 100% de Deus. Ela foi. E Jesus é 100% nascido dela. 100% homem, 100% Deus. Ela não gerou Deus na eternidade, mas gerou Deus na humanidade. Mas como Deus humano, Ele é humano e divino, a Virgem Maria ela é tanto mãe, que é Deus humano, e do Deus divino. Né? Ela só não é criadora do Criador. Ela é criatura, mãe do Criador. Né? Quem não entende esse mistério, não entende quem é Deus. E se você não tiver fé em Deus, nunca vai conseguir compreender, né? Porque você e eu não somos deuses. Amém? Inspirai, ó Deus, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração para antes e depois das reuniões. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Essa oração aqui, vou rezar também. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, e para não cairmos em nenhum pecado, e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aí eu rezo aqui, você reza na sua casa. Ouve-nos, Senhor Santo, Pai Todo-Poderoso, Deus Eterno, dignai-vos mandar do céu o vosso santo anjo, para que ele guarde, assista, proteja, visite e defenda todos os que moram nesta casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Amém. E tinha uma oração que eu gosto de rezar também. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam, quer ver? Não sei se eu vou achar, mas retribuir, Senhor, com a vida eterna, todos que nos fazem bem por amor do vosso nome. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Aqui. Dignai-vos retribuir, Senhor, a vida eterna a todos os que nos fazem bem por causa do vosso nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e proteja. Salve Maria e indulgência plenária.